Boa noite, começamos mais uma rodada de sabatinas das eleições municipais 2024 em Limeira. A RFTV abre esse espaço para que os candidatos possam apresentar os projetos e as ideias de quem quer governar Limeira nos próximos 4 anos. A sabatina de hoje também pode ser acompanhada pelo aplicativo da RFTV Play e também pela rádio Melhor FM. Hoje eu recebo aqui o candidato Murilo Félix, que daqui a pouquinho vai se apresentar para a gente, e eu recebo também a Karina Rossi, da Rádio Melhor FM. Karina, boa noite. Boa noite, Noêmia. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui representando a Melhor FM 82.9, trazendo as demandas dos nossos ouvintes, né? Boa noite ao candidato, boa noite aos nossos telespectadores. Muito bom estar aqui. Candidato Murilo Félix, é uma satisfação dividir esse espaço aqui com vocês, com você e com a Karina. E eu gostaria que você fizesse um breve histórico sobre a sua trajetória até aqui hoje, candidato à Prefeitura de Limeira. Boa noite a todos, meu nome é Murilo Félix, sou candidato a prefeito pela terceira vez, fui candidato também em 2016, em 2020, há mais de 8 anos, quase 9 anos, que eu me preparo para essa função de ser prefeito de Limeira, trazer gestão para a Prefeitura Municipal. Estudei gestão pública na Fundação Getúlio Vargas e também gestão de empresas, estudei um pouco de direito também, sou pós-graduado em gestão pela USP. A minha preocupação é que a gente possa ter uma prefeitura que seja eficiente e também que tenha consigo na prefeitura todo o trabalho a ser realizado pensando no limeirense da forma mais eficiente possível. Sou casado com a Luciana Félix, tenho 2 filhas, a Luísa, a Laura, e também sou cristão. Muito obrigada, candidato. Então, a partir de agora, nós vamos começar o nosso bate-papo e, a partir de agora, o reloginho vai começar a contar meia hora para essa sabatina. E eu começo perguntando, o candidato, Prefeitura de Limeira é a maior empresa que a gente tem aqui na cidade, né? Com diversos funcionários divididos em diversas áreas, saúde, esporte, educação, assistência social, são diversas. E eu gostaria de saber do senhor, que quer ser o novo prefeito, o que te credencia para ser o prefeito de Limeira? A minha formação acadêmica, sou formado em gestão pública e gestão de empresas, sou empresário de mais de uma empresa, com centenas de funcionários. E também já fui deputado estadual. Passei por uma experiência de atuar com 3 governadores do estado de São Paulo. E esse é o maior problema que a Prefeitura de Limeira tem hoje. A Prefeitura não tem gestão, a Prefeitura não é eficiente. E a nossa classe política aqui de Limeira está preocupada com o assistencialismo, aquele populismo barato, antigo. O que nós temos que trazer para a cidade é gestão. A prefeitura não pode ser aquela que a pessoa tem que procurar a prefeitura para ter seus favores realizados. O prefeito bom é aquele que faz um bom serviço para que a população não tenha que procurar favores, não tenha que pedir favores. O que está acontecendo hoje é uma inversão. A classe política de Limeira está fazendo um trabalho assistencialista, populista. A prefeitura está se endividando cada vez mais e está deixando de fazer um bom mandato. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos anos, a Prefeitura de Limeira gerou uma dívida de mais de 400 milhões de reais. Isso ficará para as próximas gestões. E como é que a gente vai resolver isso? Cortando gastos. Como que a gente vai resolver isso? Mandando embora aqueles cargos comissionados. São mais de 588 cargos políticos na prefeitura. Mais do que o dobro na outra gestão. Isso em 8 anos gerou uma dívida na prefeitura de quase R$500 bilhão. E depois a prefeitura vem dizer para as pessoas, o prefeito vem dizer para as pessoas que está faltando dinheiro. Falta dinheiro na educação, falta dinheiro na saúde. Por quê? Porque ele se endividou ao longo desse tempo. A melhor forma da gente conseguir colocar a prefeitura nos trilhos de novo é promover na gestão. O princípio do direito público e da eficiência tem que ser aplicado. A gente tem que continuar as obras que foram iniciadas e temos que continuar o que foi iniciado, mas o que foi feito errado, a gente tem que cortar. A prefeitura tem que rever todos os contratos que estão sendo feitos. Os contratos estão caros, gastaram mais de R$30 milhões em robótica para a educação. Radares foram mais de R$30 milhões, ou seja, a prefeitura está se endividando ao longo dos anos com contratos caros. Como a gente resolve isso? Com gestão. É o único caminho possível e eu tenho me preparado para isso. O senhor disse aí, né, que tem uma formação em gestão, é especializado nisso. O senhor acredita que e tem a experiência também como empresário.
acredita que dá para aliar a gestão, porque são coisas diferentes, a gestão pública da gestão privada. Consegue aliar isso para fazer um gerenciamento público? Olha, eu acho que as duas são importantes. Primeiro porque a gestão privada, a gente sabe que o que importa é o resultado. Então, qual é o caminho? A prefeitura tem que ter eficiência do setor privado. Tem que aplicar na prefeitura, por exemplo, o compliance que se coloca na indústria para que ela possa ser eficiente. Esse é o caminho da eficiência. Usar iniciativas que foram utilizadas no mercado privado, na empresa, e serem aplicadas na prefeitura. Agora, é claro que há as leis que envolvem o direito público. E é para isso que, ao longo dos anos, eu também me preparei. Fui deputado estadual, votei leis, fiscalizei 3 governadores. Estudei também gestão pública na FGV e estudei direito. Fiz 3 anos de direito na PUC São Paulo para que eu tivesse o conhecimento do direito público também. Então, eu entendo que a melhor forma da gente conseguir fazer uma boa gestão na prefeitura é compartilhando essas duas ideias. É encontrando um resultado da parte privada que a gente consegue aplicar e o que envolve a parte pública também. A minha preocupação é quando a gente tem uma situação em que um prefeito não tem esse conhecimento. O prefeito só apenas quer focar na parte essencialista, populista, e acaba não tendo conhecimento de gestão para realmente conseguir administrar a prefeitura. Esse é o maior problema que a cidade pode ter. Vamos aqui para uma outra pergunta, então. O candidato a vice-prefeito, Fabiano D'Andrea, também é do Podemos, né? Formando, então, a única chapa pura, que é quando o prefeito e o vice são do mesmo partido, na corrida majoritária aqui de Limeira. Houve dificuldade do seu grupo político para reunir mais partidos em torno da sua candidatura? Não, pelo contrário, eu não quis. Como é que eu vou fazer um governo se eu tenho que ficar me aliando com partidos políticos para ter que negociar a secretaria para esses partidos políticos? Para negociar contrato com esses partidos políticos? A melhor forma da gente fazer gestão é com o povo. Então, essa campanha, e olha, eu estou indo para a minha 3ª campanha de prefeito, eu já aprendi que não dá certo fazer acordo com empresários em troca de contratos na prefeitura. Eu já aprendi que não dá certo trazer partidos políticos que depois vão cobrar cargos na prefeitura. E a prefeitura vai deixar de ser eficiente. Então, a solução que eu escolhi foi fazer um grupo ligado ao povo. Eu montei 2 chapas com candidatos a vereadores que quase nenhum teve ligação política. Estão começando agora, tem aquela vontade de fazer a diferença, não tem os vícios políticos que a gente tem na classe política. Se você perguntar para o limeirense, o que o limeirense quer é mudança. E como é que a gente vai mudar a cidade se tiver comigo os mesmos vereadores que estão na Câmara Municipal? Como que a gente vai mudar a cidade se eu firmar acordo político com um partido que quer em troca secretarias da prefeitura, cargos na prefeitura e contratos na prefeitura? Essa é a forma antiga de fazer política. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro foi eleito com apenas 2 partidos. E os outros tinham milhares de partidos. Qual é a solução que nós temos? Apresentar propostas. Ter um bom plano de governo que seja eficiente para a cidade. E quanto menos conchavo político o candidato tiver, melhor é para ele poder fazer a gestão depois. O que eu fiz nessa campanha foi o seguinte: todo mundo que me procurou e que quis oferecer dinheiro para ter um espaço na prefeitura, a resposta foi não. E então, partindo desse pressuposto aí, né, da sua escolha, eu gostaria que você respondesse como que você vai fazer ser eleito prefeito para atuar com a Câmara Municipal, que legislativo e executivo são 2 poderes distintos, mas um precisa do outro para a gente fazer a cidade rodar. Como que você pretende trabalhar essa questão com a Câmara dos Vereadores? Não como está sendo feito hoje. Você acha justo a prefeitura negociar cargos na prefeitura para que o vereador obedeça o prefeito? Eu duvido que qualquer limeirense vai achar isso justo. Tem um só vereador que teve mais de 25 cargos na prefeitura, que custaram mais de R$400 mil por mês para a prefeitura e mais de 5 milhões de reais por ano apenas para ele poder votar a favor do prefeito sempre e não investigar o prefeito. Essa é a forma mais antiga de fazer política e isso gera um prejuízo para a cidade milionário. Por isso que eu entendo que o que nós temos que fazer começa pelo voto. O cidadão limeirense que quer mudança vai ter que escolher novos políticos na Câmara Municipal. Não dá para continuar a Câmara Municipal como está hoje. Não dá para continuar os mesmos vereadores como está hoje. Nós temos que trazer pessoas novas, que têm um pensamento novo, que não têm os vícios que existem hoje, que foram criados nesse governo e essa Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal seja diferente. Esse é o primeiro ponto. Da minha parte, como gestor, eu vou ter que tratar com esses vereadores no que envolve as ideias. E
fazer o que for necessário para poder tratar com eles, para que a gente consiga aprovar o que tem que ser aprovado na Câmara, mas sem recorrer a algo que seja imoral ou ilegal. Tem coisas que são legais, mas são imorais. E esse caminho a gente não vai seguir. Alguns caminhos interessantes. Primeiro, nós temos as emendas impositivas. Os vereadores hoje, eles têm que pedir favor na prefeitura para conseguir aplicar as emendas impositivas. É uma lei federal. Os deputados federais têm, os deputados estaduais têm, os vereadores não têm isso aplicado na Câmara Municipal. Qual que é a solução para nós? Voltar a tratar junto à Câmara Municipal para que o vereador tenha a sua emenda impositiva e que ele possa aplicar essa emenda impositiva onde ele quiser. É 0,3% do orçamento da prefeitura, se eu não me engano. Mas esse recurso faz a diferença para o vereador, ele consegue se comunicar direto com o seu eleitor, com as entidades, com os bairros que ele atua, e não é ilegal. É um recurso da prefeitura sendo aplicado para a sociedade. Eu acredito que esse é o caminho. Karina? A gente pergunta em relação ao seu vice-prefeito, então, né? O Fabiano D'Andrea, como que ele vai agregar nessa corrida eleitoral aí, eventualmente sendo eleitos, né? Como é que vai ser a parte dele na tomada de decisões aí do Poder Executivo? Como é que vai ser essa atuação? O Fabiano D'Andrea é advogado, tem experiência e conhecimento no direito público. Vontade, eu tenho certeza que todos têm. Ninguém quer que a cidade regrida. O problema é ter o conhecimento para fazer o que precisa ser feito. E é isso que nós temos. A minha escolha pelo Dr. Fabiano foi a seguinte. Primeiro, porque não é político. Eu fiz questão de escolher um vice que tenha sido nascido em Limeira. Ele mora no centro de Limeira, de uma família tradicional. Uma pessoa que compreende o que está acontecendo com a cidade. Ele não aguenta mais morador de rua. Ele tem preocupação com que a mulher dele e a filha dele andem pelo centro. Então, ele vive e ele entende os anseios da nossa cidade. E o segundo ele tem experiência profissional. Ele é um advogado. Ele estudou, ele formou, ele trabalhou com clientes, administra um escritório de advocacia, ou seja, ele tem a experiência necessária para poder complementar o que tem que ser analisado na minha gestão como prefeito municipal. E é uma pessoa benquista pela sociedade também. Você disse, né, a sua chapa é uma chapa pura, mas a gente sabe que uma andorinha não faz verão, né, candidato? Então, eu gostaria de saber se você, mesmo tendo procurado uma chapa pura por escolha própria, se você pensa na possibilidade de fazer articulação com algum partido político caso seja eleito. Olha, eu quero fazer articulação com as entidades políticas. Eu não preciso dos partidos. Se eu for prefeito, eu vou procurar, sabe quem? O Tarcísio, que é governador. Eu não preciso procurar o Republicanos. Eu nem sei se ele vai ficar no Republicanos, mas eu vou procurar o Tarcísio. Eu fui deputado enquanto ele foi governador. Ele sancionou lei minha, que foi aprovada na Assembleia Legislativa. A carteirinha do autista, por exemplo, no estado de São Paulo, que cria todo o sistema do CIP-TEA, foi uma lei de minha autoria. Ele sancionou. Ele me recebeu quando eu fui deputado. Por que não procurar o Tarcísio para que a gente possa instaurar a FATEC em Limeira, por exemplo, que é um interesse do governo do estado? O que falta é a prefeitura ceder o terreno para que o estado possa construir a FATEC. Por que não procurar o Tarcísio para que a cidade possa voltar a ter a construção da escola no Jardim Lagoa Nova, a escola Valdemar Mato Silveira, que é uma obra que o estado passou o recurso para o município, mas o prefeito não quis fazer essa obra, ele abriu mão da obra. Então eu vou procurar o Tarcísio. Os partidos políticos, para a campanha, todos são sempre mencionados. Mas para a gestão municipal, o que importa é a gente ter uma comunicação direta e eficiente com o governo do estado de São Paulo, com os deputados estaduais que estão na Assembleia Legislativa. Eu fui deputado, atuei com outros deputados, e eu vi os prefeitos indo na Alesp para conseguir recursos, mas eu nunca vi o prefeito municipal agora ir na Alesp. Eu era deputado, ele nunca me visitou. Como é que ele vai conseguir levar recursos para a cidade? Cada deputado tem mais de 10 milhões de reais de emendas impositivas. A gente tem que tratar isso junto ao Estado. Já no governo federal, nós temos que procurar o governo federal também, procurar os deputados federais. Limeira tem um bom deputado federal, que é o Miguel Lombardi. Eu vou procurar ele com certeza no primeiro dia que eu assumir a prefeitura. E nós vamos procurar o FNDE para os programas educacionais que tem. Esse é o caminho. O caminho não é através de partidos políticos. O caminho é através das instituições públicas que têm recursos para trazer para a cidade, mostrar as nossas propostas, apresentar o que tem que ser apresentado e, quando conseguir o recurso, como a prefeitura já conseguiu várias vezes, é fazer o dever de casa. Só para vocês saberem, no último ano a Prefeitura de Limeira perdeu 9 milhões de reais de recursos que seriam enviados para a construção de novas escolas e creches, porque a Prefeitura não aderiu ao programa do governo federal e não respondeu ao que foi requisitado pelo governo federal. Quando nós conseguimos o recurso para que a Estrada da Balsa
recebesse o asfaltamento novo, que é a linha 156 a 159, a Prefeitura de Limeira não aderiu ao programa Mais Vicinais, não respondeu ao sistema do Sem Papel, não apresentou o projeto executivo da obra para que recebesse 22 milhões de reais em obras. Ou seja, o que está faltando é eficiência. E a Câmara Municipal fez o que nesse momento? Nada. Ficou discutindo o nome de rua, ficou discutindo o título do cidadão limeirense. As coisas mais importantes para a cidade, elas não estão sendo discutidas. Eu tenho certeza absoluta que eu, na Prefeitura, eu vou ter um relacionamento direto, como eu já tive, como eu tenho, com o governo do Estado, através do governo Tarcísio, com a Assembleia Legislativa, através do presidente da Lesp, através dos deputados que eu já atuei junto, e também junto ao governo federal, junto aos ministérios, que este é o caminho para que a gente possa fazer uma boa gestão. E o outro caminho também é procurar a iniciativa privada. Só para vocês terem uma ideia, as indústrias que vêm para a cidade, elas pagam impostos. E tem como a Prefeitura fazer um diálogo com essa indústria, dando desconto em imposto para que venha mais indústrias ou para que elas possam ampliar os seus investimentos. E também tem como a Prefeitura procurar essas indústrias para que eles contribuam, como, por exemplo, para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que a indústria, fazendo uma contribuição por ano, ela consegue bater isso depois do imposto de renda dela. Então a gente consegue evitar que o recurso vá para o governo federal e fique aqui em Limeira e seja aplicado aqui em Limeira. Candidato, em 2020, a sua campanha à prefeitura teve pouco da participação do seu pai, Silvio Félix. Você foi para o segundo turno e perdeu por menos de 13 mil votos para o atual prefeito Mário Botion. Em 2022, a sua candidatura a deputado estadual associou diretamente à imagem do Silvio Félix, que fez dobrada como candidato a deputado federal. Para 2024, qual o papel do Silvio Félix na sua campanha? Olha, o papel do meu pai é o mesmo papel de todos aqueles que querem atuar no nosso governo. É claro que ele fez uma boa gestão, é um conselheiro, uma pessoa que nós temos que sempre ouvir, e tudo que eu aprendi na política veio através dele. Mas é inegável o conhecimento que eu tenho hoje. É inegável o grupo que a gente foi construindo ao longo do tempo de pessoas que querem o bem da cidade e que não são políticos. Pessoas que vieram da iniciativa privada, pessoas que vieram da área pública, pessoas que são concursados, pessoas que se aposentaram, mas que conhecem como funciona a prefeitura. Gestão não se faz com muito de uma pessoa. Gestão boa se faz com um pouco de muitas pessoas. E essa vai ser a gestão Murilo Félix. Candidato, em abril do ano passado, os vereadores de Limeira aprovaram o aumento de salário a partir da próxima gestão, né? Então, 2024, 2027. Os reajustes para vereadores, secretários, prefeito, vice foram de 85%. Qual que é a sua opinião sobre essa votação, que foi muito polêmica, né? E até hoje acaba aí dividindo opiniões, mais para a questão polêmica mesmo. Sua mãe, a vereadora Constância Félix, votou favorável ao aumento. E qual é a sua opinião em relação a esse aumento? Acho que minha mãe errou, eu falei para ela, eu fui contra. Minha mãe errou. O que eu posso dizer para ela? Eu disse para ela, mãe, não vote isso, a senhora vai estar errando, e ela errou. É o fato. Agora, eu não posso concordar com ela sempre. Ela quis votar, ela é minha mãe, eu não interfiro na votação dela. Um filho, normalmente, não pode induzir a mãe ao voto. Normalmente é o inverso. Quando ela foi fazer essa votação, eu disse a ela, faça o que a senhora quiser, eu sou contra. Em 2011, candidato, houve aquele episódio com o Ministério Público e, na sequência, o seu pai teve a cassação aqui na cidade de Limeira. Eu gostaria de saber do senhor se, atualmente, o senhor responde a algum processo de conduta? Como que está essa situação? Olha, essa pergunta me fazem todas as campanhas eleitorais. Eu estou indo para a minha 5ª campanha eleitoral, que eu participo tranquilamente, e todo ano me fazem essa pergunta. Seria bom você procurar as respostas que eu dei, inclusive, aqui. Mas antes. Seria interessante, então, né, se é uma pergunta recorrente, né, o candidato, que a gente consiga esclarecer isso. Mas né? seria bom você pesquisar também, porque se você entrar no site do TJ, você vai ver que eu não respondo a nada. Na verdade, a gente tem que apresentar a certidão para a Justiça Eleitoral, provando que nós somos inocentes. Agora, o fato é, isso é importante ser dito, quem disse que eu sou inocente não foi meu advogado. Não foi a população, muito menos a imprensa, que sempre foi contra mim. Quem disse que eu sou inocente foi o próprio Ministério Público que me investigou. O Ministério Público, antes que eu tivesse a oportunidade de me defender na justiça, reconheceu o erro e disse que houve um silogismo, que houve uma tentativa de mostrar argumentos que não existiam
para poder prejudicar uma pessoa politicamente. Agora, o fato é, toda vez que as pessoas me atacam com isso, toda vez que vem esse argumento de novo, sem que tenha lido e estudado o que realmente aconteceu, é porque as pessoas estão preocupadas com o que eu posso fazer pela cidade. Quando não conseguem destruir o meu argumento, eles querem destruir o argumentador. O fato é que eu já provei minha inocência, isso já provei desde 2016, a minha primeira campanha eleitoral. O fato é que toda vez que eu vim para uma campanha, eu sou acusado, assim como todo político que quer fazer diferença na cidade, sofre por isso, político bom e político ruim. A gente está vendo que esse é o caminho que está sendo feito no Brasil. O fato é que ao longo dos anos, eu venho me preparando para isso. Eu sou a única pessoa que estou há 9 anos lutando para ser prefeito de Limeira, e escolhi uma formação acadêmica para isso, escolhi ser deputado estadual, fui deputado, atuei pela cidade, ganhei conhecimento de como lidar com prefeitos e como administrar uma prefeitura e lidar com o governo do estado também, e enfrentei a imprensa ao longo desses 9 anos, enfrentei a classe política de Limeira ao longo desses 9 anos e fui a única pessoa que quis promover mudança nessa cidade. Hoje todo mundo fala que é mudança. Quem está enfrentando esse grupo político sou eu há 9 anos dizendo que eles estão errados em fechar o centro de saúde da criança, que eles estão errados em fechar o centro de saúde e lazer do idoso, que nenhum vereador foi lá defender quando foi fechado. Eu fui o único que fui lá gravar um vídeo contra o fechamento. Eu que denunciei no Ministério Público o fato da prefeitura ter funcionários registrados no centro de saúde do idoso, ganhando mais de 10 mil reais por mês, e quando você vai lá, não tem ninguém trabalhando lá. Agora todo mundo vem falar que é a mudança. Eu já estou há 9 anos provando a minha inocência, e não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Ministério Público. Eu peço a você depois, é muito importante que você faça isso, baixe, eu posso até mandar para vocês, o pedido foi uma petição pública do Ministério Público reconhecendo o erro. O caso meu é um caso único no país, porque o juiz atendeu a um pedido do Ministério Público. E qual que foi a argumentação dele? Na verdade, a acusação foi feita sem provas. O Tribunal de Contas do Estado aprovou todas as contas do meu pai quando ele foi prefeito. O que eu posso dizer para vocês? Eu sou inocente. Agora, o que eu peço a vocês é um voto de confiança. Todo limeirense sabe a potência que a cidade tem. Todo limeirense sabe como Limeira foi forte no passado, com os prefeitos que nós tivemos. Não estou dizendo só do meu pai, não. Limeira teve bons prefeitos também. O fato é que nos últimos anos, faz quase 10 anos que essa cidade anda de lado e as demandas são as mesmas ou elas pioram. O que nós temos que fazer é se unir para que Limeira seja forte de novo. Candidato, aqui nessa urna acrílica, nós temos perguntas de pessoas que nós fomos para as ruas perguntar para as pessoas. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o candidato a prefeito, que pode ser o nosso próximo prefeito aqui de Limeira, que pergunta você faria? E as pessoas fizeram as perguntas. Eu vou sortear 2 aqui, tá, para você responder. A primeira aqui, ó, é Trânsito Décio Xavier. A gente vai olhar ali na câmera e ele vai mostrar. Décio é o nome da pessoa, é isso? É, Décio Xavier. Trabalho de Uber e vejo que o trânsito em alguns lugares da cidade está bem movimentado. Queria saber qual que é a proposta que ele tem pelo trânsito de Limeira, como que vai ser, se tem algum projeto ou não. Olha, a gente tem que primeiro fazer obras na cidade. Demorou muito para fazer algumas obras, a duplicação da Lauro Corrêa começou apenas agora, tem que terminar essa obra, tem que fazer um acesso melhor para o SECAP, por exemplo, talvez iniciar um estudo para que haja um viaduto ali no SECAP. É necessário que tenha também mais um viaduto ligando o centro à região da Boa Vista. Existiu um projeto para isso, mas foi... existiu um projeto para isso, mas foi deixado de lado. Então, é retomar essas obras que vão ajudar a mobilidade aqui em Limeira. A outra questão é o terminal rodoviário. Não dá mais para ter o terminal rodoviário no centro de Limeira. Os ônibus intermunicipais acabam indo até o centro, gerando trânsito na cidade. Então, existiu um terreno, esse terreno foi leiloado, foi vendido pela prefeitura. O que nós temos que fazer é tirar o terminal rodoviário do centro da cidade, e a gente vai fazer isso. Fazendo isso, com certeza, com menos ônibus intermunicipais rodando o centro, com certeza a mobilidade vai melhorar na cidade. A outra questão é que a gente não aguenta mais essa indústria de multas que tem em Limeira. O limeirense não aguenta mais. Você é limeirense, você sabe disso. Só para vocês terem uma ideia, 70% das multas em Limeira é por radar. E a pessoa dirige o seu carro, ele anda ali na Maria Busolim, por exemplo, é um radar de 40 por hora. Se a gente for olhar o Código de Trânsito Brasileiro, o ideal é que fosse 50 km por hora. O anel viário é 60, antigamente era 70. Por que eles colocam um radar de 60? A pessoa tem que frear, não é um lugar onde passa pedestres, aí ele volta a acelerar, tem que frear de novo, senão vai levar uma multa.
A quantidade de multas em Limeira é maior do que em Americana, do que em Piracicaba, do que em Santa Bárbara, é maior do que qualquer outra cidade aqui da região ou de cidades que têm a quantidade populacional similar a Limeira. E quem sofre com isso é o limeirense. Porque o que está sendo feito em Limeira não é aquela multa como educação, aquela multa de conscientização. O que está sendo feito em Limeira é uma multa para que a prefeitura arrecade mais dinheiro. Ponto. E ninguém sabe onde esse dinheiro está sendo aplicado. Então o que nós temos que fazer? Parar com a indústria de multas na cidade. Nós temos que respeitar o limeirense de bem. Esse é o caminho. A próxima pergunta, candidato. Vamos ver aqui. Cícero Romão dos Santos, a pergunta dele é sobre moradia popular. Então, eu gostaria de perguntar para os candidatos a prefeito aqui da cidade de Limeira o que vocês vão fazer a respeito da moradia popular. Olha, moradia popular, quando eu fui deputado estadual, a gente conseguiu 216 moradias populares. A prefeitura agora está aplicando isso. Foi um recurso que veio do Estado através do meu mandato. O que é necessário que seja feito? O limeirense, ele quer trabalhar, ele quer comprar sua casa, ele é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa de bem. A prefeitura pode ajudar o limeirense a comprar a sua própria casa. O governo federal tem o Minha Casa Minha Vida. O governo do estado tem o Crédito Paulista. E Limeira também vai ter o crédito municipal imobiliário. Como é que vai funcionar isso? Quando a pessoa vai, através do Minha Casa Minha Vida ou através do Crédito Paulista, o que acontece? Muitas vezes ele desiste porque ele tem que dar 20% de entrada para poder comprar essa casa. O resto ele consegue financiar, mas a entrada ele não consegue. O que a prefeitura vai fazer? Ela vai ajudar ele a financiar esses 20% de entrada. Às vezes ele tem um carro para poder colocar na negociação. Às vezes ele consegue um valor do FGTS para colocar na negociação. Aí ele abate do FGTS. A diferença disso, a prefeitura de Limeira vai emprestar para você, cidadão de bem, para que você consiga dar entrada no financiamento da sua casa, seja no Minha Casa Minha Vida, ou também seja pelo Crédito Paulista do governador Tarcísio. O fato é que a cobrança desse financiamento vai ser subsidiada e a pessoa só vai passar a pagar esse financiamento quando ela quitar o financiamento inicial. Isso é totalmente legal, nós já pesquisamos sobre isso. Ela pode comprometer até 30% da sua renda com empréstimo. O que não for pago para o Minha Casa Minha Vida ou para o governo do estado, ela vai quitando a sua dívida, vai amortizando a sua dívida com a prefeitura municipal. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito o limeirense dessa forma. A outra questão é continuar a ter loteamentos, como é o caso do Geada. Teve o Geada 1, o Geada 2, tem que ter mais também, a prefeitura pode investir. Já fez o Rubi, já fez o Geada, não nesse governo, mas a gente pode retomar também. E ajudar a iniciativa privada. Quem mora no Geada, quem mora no Rubi sabe que precisa também que haja farmácia, que haja posto de saúde. No Rubi agora tem, no Geada até hoje não tem. Por isso que a prefeitura tem que ajudar para que a iniciativa privada entre no lugar com supermercado, com farmácia e também a área pública também tem que entrar através da implantação de creches e PAs também, que são os pronto atendimentos. Karina, sua pergunta? Em relação à questão da educação, quais são as propostas aí para melhorar o ensino público municipal, para garantir também a inclusão, né, a inclusão dos autistas, a questão da inclusão no geral também em relação à educação às escolas municipais? Olha, primeiro é valorizar o professor e o diretor da escola. Eu não consigo entender como que a prefeitura municipal, pela falta de empatia, falta de sensibilidade que o professor passa, que todos os profissionais da educação estão passando em Limeira, tirou 5 milhões de reais e mandou para uma empresa de ônibus. E isso foi aprovado pela Câmara Municipal. Esses vereadores aprovaram isso. Aí depois o secretário disse para o professor que o reajuste de salário seria apenas R$1. Então, quando se valoriza o professor, quando se valoriza o diretor da escola, os profissionais da educação, a gente também acaba valorizando o aluno, porque a gente dá motivação para ele. Então, qual que é o nosso caminho? Primeiro, começa valorizando os profissionais da educação. O recurso que tem que ser gasto com educação em Limeira é 25% da prefeitura, isso é lei, mas a gente vai gastar mais. Antigamente, chegou a ser gasto 30%. O que eu quero prometer a vocês é que a gente vai gastar pelo menos 27% do orçamento da prefeitura na educação. Segundo, a gente vai voltar a ter creches em período integral. Vamos construir mais creches, abrir concurso para mais monitoras. Vamos trabalhar para que as escolas estejam nos bairros. Esse é o caminho. Valorizando o professor, valorizando o diretor. Aliás, o diretor da escola, ele é o prefeito da escola. A prefeitura tem que ouvir esse diretor, tem que dar mais recurso para que ele possa fazer a manutenção da escola, o custeio da escola.
aprimorar, fazer mais investimento na escola, para que ele possa ter uma comunicação direta com os pais dos alunos. E a gente precisa também começar a preparar essas crianças, esses adolescentes, para a vida adulta. A gente tem que dar matérias para eles, para que quando eles saiam da escola, eles tenham o conhecimento de qual vai ser a vocação deles, profissional. Hoje a criança faz o Fundamental 1, faz o Fundamental 2, vai para o ensino médio, está com 18 anos, já não sabe o que ele vai fazer, não sabe qual vai ser a carreira profissional que ele vai seguir. Isso começa na escola, começa no Fundamental 1. A prefeitura tem que estar junto, fazendo um trabalho vocacional, profissional, de orientação profissional ao longo dos anos, para poder preparar essa pessoa para a vida adulta também. Pode completar. Posso desculpe? Pode. Bom, e também o que eu estava dizendo é voltar a ter uma comunicação junto ao FNDE para os programas do governo federal, para que a gente consiga recursos para aumentar o número de escolas na cidade, fazer uma comunicação junto ao governo do estado para que seja terminada a obra da escola do Jardim Lagoa Nova, ou seja, é a prefeitura fazer um trabalho para que se amplie as escolas nos bairros da cidade. Voltar com um pelotão escolar. Uma coisa é a ronda escolar, que é a guarda municipal, que fica fazendo ronda entre as escolas. O pelotão escolar é um pessoal específico da guarda, focado unicamente na escola, em comunicação direta com a escola, para a gente não deixar a droga entrar na escola. A criança de hoje que usa droga, o adolescente de hoje que usa droga, vai ser um morador de rua amanhã. O caminho é a gente evitar que a droga chegue até ele dentro da escola. Obrigada, candidato. Obrigado. Nesse momento, então, eu deixo o microfone à disposição para suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto. Olha, eu peço ao limeirense um voto de confiança. Todo limeirense que me critica ou critica a minha família, eu peço a você, leia o meu plano de governo. Tenho certeza que todos aqueles que me criticam em nenhum momento sentaram para ouvir as minhas propostas e ao longo do tempo, quanto eu venho me preparando para essa função de ser prefeito e cuidar da sua vida. Eu tenho certeza que a gente vai fazer Limeira forte de novo. Na saúde, a gente vai fazer um trabalho preventivo. A gente vai criar o Centro de Prevenção do Câncer. Por quê? Eu já perdi 3 avós com câncer, 2 avós e 1 avô para o câncer. Eu não quero perder nenhum limeirense mais para o câncer. A gente vai fazer um trabalho preventivo para evitar que a pessoa chegue até essa condição. Quando eu fui deputado, a gente trouxe mais de uma vez a carreta da mamografia aqui para Limeira. E eu conheci uma senhora que teve a sua vida mudada porque ela descobriu o câncer naquele momento e hoje ela vive muito bem. Isso já vale a carreira política de qualquer pessoa. Vamos se unir pelo futuro de Limeira. Obrigado a todos. Muito obrigado, candidato. Obrigada, Karina Rossi, pela sua participação e parceria. Agradeço também a Melhor FM por essa parceria. Suas considerações também. Obrigada, boa noite. Foi muito bom estar aqui ouvindo as propostas aí de mais um candidato. Nós ficamos por aqui e eu desejo a você uma excelente noite. Até mais.